E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome de Jesus, hein? Bom, antes de começar a mensagem, se você não é inscrito no canal, então se inscreve no canal, tá bom? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam ensinadas, edificadas, abençoadas pela palavra de Deus. E curte o vídeo também para ele ser mais visível nessa plataforma, e também deixe seu comentário se você quiser. Vamos nessa! Bom, como vocês já viram aí, o tema da mensagem de hoje é sobre isso que a gente vai conversar e vamos aprender o que a palavra de Deus ela nos ensina a respeito desse assunto. E primeiramente eu quero ler aqui com vocês 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. E aqui a palavra de Deus diz assim: Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus que é santo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Outra palavra também se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. E aqui a palavra de Deus diz assim: E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. E uma outra palavra também se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E aqui a palavra de Deus diz assim: Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho, como está escrito no Salmo 119, versículo 105. E em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela corta mais que uma espada afiada dos dois lados, ela penetra no fundo lá de nossa alma, de nosso coração. Ela faz exatamente o que Deus envia ela com o propósito que Ele envia ela nas nossas vidas. E essa palavra aqui, ela tem um propósito de nos orientar e nos conscientizar, de nos fazer entender, conhecer a verdade da vontade de Deus para as nossas vidas, como devemos tratar o Espírito Santo. Primeiramente, a gente viu a palavra falar aqui em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16 e 17, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E ainda o versículo 17 diz assim: pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Olha só, o versículo 16 diz: Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. E aí o finalzinho do versículo 17 diz: Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Nós somos a casa do Espírito Santo, somos a morada dele. Esse corpo que nós vivemos, ele é a habitação do Espírito, é a casa, o templo dele, a morada dele. E a palavra de Deus ela diz: pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo, ou seja, nós somos santos. O templo de Deus é santo e nós somos esse templo, a habitação e morada do Espírito Santo. Então agora pense comigo, como você imagina que ele gostaria que a sua casa estivesse, que a morada dele fosse, lógico que arrumada, organizada, bem cuidada, assim como também você vai receber uma visita na sua casa, você não recebe com a casa toda bagunçada, né? Toda suja. Não, você limpa a casa, você arruma a casa. Da mesma forma também somos nós. Que essa palavra ela possa conscientizar a gente, da gente organizar, da gente cuidar do nosso corpo, ter essa consciência bíblica em relação a o nosso corpo ser um templo, ser uma morada do Espírito do Senhor, e a gente cuidar, tratar o Espírito Santo de forma como sejamos mordomos dele, sejamos que a gente hospede, sejamos hospedeiros dele de uma forma que o agrade, de uma forma que realmente a gente esteja entendendo a verdade de que somos o templo dele
Santo, a morada dele, e que nós vamos, que estamos recebendo ele da maneira correta, certo? Uma outra palavra também aqui foi de Efésios capítulo 4, versículo 30. E a palavra, ela é muito específica, ela é muito clara. E a palavra de Deus, ela diz: "E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste." Como que nós podemos fazer com que o Espírito Santo de Deus fique triste? É pela maneira como nós vivemos, da forma como nós vamos agir, da forma como nós vamos nos comportar, será a forma como a gente vai atrapalhar a ação do Espírito Santo. Se obedecermos ao Espírito e a gente renegar, a gente rejeitar aquilo que é do desejo da carne, então nós não vamos fazer como esse desejo humano ele quer, e assim nós vamos estar agradando ao Espírito Santo. Mas se nós nos sujeitarmos ao desejo da carne e a gente nega ao Espírito, a gente está exatamente atrapalhando, como a palavra está dizendo aqui. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Então nós vamos estar entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque nós não vamos estar fazendo aquilo que o agrada, que é a vontade dele para o nosso bem. Porque ele nos ama e quer o nosso bem, nos guiar no caminho do Senhor. E a última palavra, ela se encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, e é uma palavra muito específica. A palavra diz: "Não atrapalhem a ação do Espírito Santo." O que é atrapalhar? É não deixar que aconteça, certo? E aqui a palavra está dizendo para que a gente não faça isso com o Espírito de Deus, que o Senhor ele nos deu, que ele colocou sobre nós. Então, como é que você pode atrapalhar a ação do Espírito Santo? É quando, como eu acabei de falar agora, pela sua maneira de viver. Vai ser a sua forma de você, quando ouvir o Espírito Santo falar com você, quando você entender, quando você perceber que é Ele que está te mandando fazer algo, está te direcionando para alguma coisa, e você não obedecer. Isso é você atrapalhar a ação dele, porque é uma ação que ele está fazendo em sua vida, pela sua vida. Então, quando você não obedece, então, infelizmente, você atrapalha a ação dele, e essa ação ela não se manifesta na sua vida, ela não acontece, entende? Então, que você possa estar consciente em relação a todas essas palavras e a sua maneira de viver na unidade com o Espírito Santo, beleza? Graça e paz, falou!